Não pensarem que vocês são os únicos que conseguem fazer. Fizeram tudo errados, ninguém limpa tão bem como eu. Eu ainda hoje acho que ninguém limpa vidros como eu lá em casa. Mas a minha Patrícia está lá e limpa muito bem. 5 passos para conseguir delegar tarefas de forma eficaz. Bem-vindo ao episódio 154 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves, com um tema sobre delegar, não é? Isto é o que mais vezes recebo mensagens, como é que eu consigo, e foi aqui muito difícil para mim começar a conseguir delegar e depois começar a delegar, não é? Porque às vezes até identificamos que sim, que preciso de ajuda e preciso delegar, mas depois como, não é? Como é que eu faço de uma forma em que eu não me sinta também frustrada e muitas vezes as coisas não funcionavam, não é? E o que é que isso fazia? Eu tinha a consciência que precisava delegar, delegava de forma errada, não tinha resultado, ainda alimentava mais a minha crença de que ninguém faz como eu perco mais tempo a delegar, eu tenho que efetivamente ser eu a fazer, e isto acaba por ser aqui um ciclo que nós não saímos. Simplesmente porque eu não estava a ter a clareza nem a estratégia certa quando delegava. E é isso que vamos falar hoje. Portanto, se tem dificuldade em delegar, pode já colocar aqui quem está no YouTube, quem não está no Spotify, também pode me enviar uma mensagem privada, mas para eu saber se este é um tema que se conecta consigo ou não, se tem dificuldade ou não, e se sim, se utilizou outras estratégias, partilhe também connosco, que nós gostamos muito aqui da partilha, não é? Então, bora lá! 5 passos para conseguir então delegar de forma eficaz. O primeiro passo é identificar o que é que precisa delegar. Muitas vezes não temos esta clareza. Chega à sexta-feira, estamos cansados, há ali algum momento em que eu tinha que ir buscar os meus filhos à escola e não consegui, ou estava sem paciência para os meus filhos e eu penso, isto não pode voltar a acontecer. Há ali um momento, não é, que me faz aqui uma viragem e que me faz pensar, ok, eu tenho mesmo que pedir ajuda, mas ficamos muito bloqueados porque quando olhamos para o nosso dia, para a nossa agenda, não sabemos nem conseguimos identificar quais são as tarefas. Por norma, passamos logo para o passo 2, que é identificar a pessoa. Costumamos dizer assim, eu preciso de ajuda, quem é a pessoa da minha confiança? A Maria. Então vou delegar na Maria. E isto é errado. Para eu perceber qual é que é a pessoa certa, eu primeiro tenho que ter clareza na tarefa. E muitas vezes isto acontece comigo. Quando chega à sexta-feira e eu estou realmente cansada, eu penso, olho para a minha semana e pensar aqui com o nosso ego lá ao lado, não é? Porque este pensamento, se tivermos o ego aqui a atrapalhar-nos, não vamos ter a clareza, não é? Eu olho para a minha agenda e penso o que é que eu tinha mesmo que ser eu a fazer e o que é que podia não ser eu a fazer, não é? Aquela reunião tinha mesmo que estar eu? Aquela tarefa tinha mesmo que estar eu? Aquela necessidade que eu tive de rever qualquer coisa tinha que ser eu? Era eu que tinha que atender aquele cliente, não é? Portanto, vocês começarem a perceber na vossa agenda quais as tarefas que tinham mesmo que ser feitas por vocês e aquelas que não tinham que ser feitas por vós. E depois, se eu sou dona do meu negócio e do meu tempo, eu também tenho esta liberdade de escolha, porque muitas vezes eu olho para as tarefas, identifico, ok, não tinha que ser eu a fazer, mas eu gosto de fazer, não é? Por exemplo, no meu caso, eu respondo às mensagens e aos comentários, tanto no Instagram como no YouTube, eu gosto de ser eu a responder, não delego isso, não é? Porquê? Porque eu tenho relação, às vezes são amigos, são pessoas que eu conheço, portanto eu gosto de estar a fazer aquela tarefa. Podia delegar, sim, mas eu tenho a liberdade de escolha e escolher não o fazer, não é? Portanto, vocês também têm essa liberdade de escolha. Eu estou a fazer as faturas da minha clínica, mas é algo que eu gosto muito e que me dá prazer. Está tudo bem. Vou então delegar outro tipo de tarefas que não tenha que ser eu a fazer e a tarefa que não me dá tanto gozo, não me dá energia e eu não gosto. Porque certamente vou encontrar alguém que vai gostar de fazer aquela tarefa e que vai efetivamente fazê-la de forma eficaz e que me vai a mim dar tempo, não é? É isto que é o grande trunfo da delegação, é eu ganhar tempo e vida, não é? Eu quando estou a delegar, estou eu, Ana, a ganhar tempo e estou até a proporcionar autonomia e desenvolvimento no meu colaborador, na pessoa que me vai ajudar. E as pessoas querem-nos ajudar. Nós achamos que não querem, não é? E que vão achar que é mais trabalho e não é. Elas no fundo gostam e eu quando comecei a pedir ajuda as pessoas diziam, tu nunca querias, não é? E eu, pois é, eu bem te dizia, mas tu dizias que não precisavas. As pessoas gostam de ter este sentimento de ajuda muito mais do que tem que ganhar depois mais ou não tem, isso vem depois. Portanto, primeiro, identificar aqui a tarefa com esta estratégia, tenho mesmo que ser eu a fazer e o que é que eu não tenho que fazer, o que é que eu gosto de fazer e o que é que eu não gosto de fazer e me tira energia. Depois de identificar a tarefa, passamos então para o passo 2. Aí sim, identificamos a pessoa que nos pode ajudar. Não é pensar logo na pessoa, é identificar o perfil, não é? Exemplo, eu estou na minha clínica, eu neste momento já não quero atender telefone, já estou a perder tempo e energia, não é? Acontecia comigo quando lá atrás, antes de eu contratar a minha recepcionista, quando eu retomava as chamadas, as pessoas já tinham marcado para outras clínicas, não estava a servir o cliente, eu tinha dificuldade em cobrar, não é? Em pedir o dinheiro. Portanto, havia aqui uma série de tarefas que eu identificava em que não tinha que ser eu a fazer e que me tiravam energia.
além de me descredibilizarem enquanto profissionais de saúde, mas pronto, é outra questão, e eu tive que listar primeiro, ok, quem é que é o perfil da pessoa que eu quero? Eu quero uma pessoa que seja simpática, uma pessoa que seja organizada, uma pessoa que não tenha dificuldade no confronto para conseguir, não é, gerir aqui estas cobranças aos meus clientes, estivesse muito alinhado comigo, percebesse aquilo que eu fazia, não é? Foi na altura quando veio a Cristina, não é? Muitas vezes as pessoas conhecem a Cristina e dizem, vocês parecem as duas iguais, não é? E isso é bom, não é? Existe aqui uma continuidade também daquilo que eu sou para a Cristina, não é? E é importante então eu listar este perfil para eu ter clareza quando vou ao processo de recrutamento, e isso é outro episódio, mas quando eu tenho a clareza no processo de recrutamento, eu saber quem é que é. Quando eu já tenho uma equipa e tenho pessoas, eu conseguir também perceber, ok, dentro da minha equipa, dentro daquilo da minha organização, quem é que me pode ajudar. Eu lembro-me que, por exemplo, nas redes sociais, nós temos aqui na Fisiotorres a Sara, ela é auxiliar de fisioterapia, sempre adorou marketing, e quando eu precisei delegar as redes sociais da clínica, ela era uma pessoa que adorava fazer isso, não é? E eu achava, ela como auxiliar não vai estar interessada nisto. Não, investimos aqui em informação, ela começou a fazer as suas stories e é ela que no dia-a-dia dinamiza aqui as redes sociais da clínica. Portanto, o que é que eu a permiti? Que ela fizesse um trabalho que ela gostasse, que ela também evoluísse, não é? E ao mesmo tempo delegamos aqui uma função. Depois, ponto 3, demonstrar a tarefa. Sim, não podemos dizer assim, olha, limpa-me aí os vidros, não é? E não damos o limpa-vidros, não dizemos qual é o pano, não demonstramos como é que fazemos. E o que é que acontece? Vamos dizer, fizeram tudo errado e utilizaram aquele pano em vez do outro e não puseram aquela quantidade de limpa-vidros, ninguém limpa tão bem como eu. Não é isso, não é? E não pensem que estão a ser chatos quando estão a fazer isto, não é? Vocês têm que, neste exemplo de limpar os vidros, não é? Eu tenho que efetivamente, se alguém me vem ajudar, se eu quero estar confortável e se eu quero delegar de forma eficaz, eu vou poupar tempo se eu exemplificar esta tarefa. E às vezes não é só uma vez. Como é que eu quero que atendam o telefone? Como é que eu quero que façam as stories nesse exemplo da Sara, não é? Como é que eu quero que alguém trate os meus clientes quando eu quero delegar clientes para outro elemento da minha equipa? É importante que eles observem como é que nós fazemos, não é? Como é que nós queremos que seja feito. E está tudo bem, porque alguém tira um curso de psicologia e vem para a Fisiotorres e não sabe ser psicólogo, não é? Na Fisiotorres. É diferente, não é? Porque eu quero que vão buscar o cliente à recepção, porque eu quero que façam estratégias de follow-up que eles não estão habituados, não é? É a mesma história que isto dos vidros, não é? Certamente aquela pessoa sabe limpar vidros da maneira dela que é eficaz, mas não é a minha maneira como eu gosto e como eu acho que é certo, não é? Portanto, é mesmo muito importante nós demonstrarmos, muitas vezes mais do que uma vez, até a pessoa se sentir realmente confortável. Eu posso dizer que isto também era uma das coisas que me gostava, porque eu parecia que estava ali a impingir, parecia que não, tipo, a pessoa estava ali quase a fazer de sombra, não é? A observar-me a fazer as coisas, mas faz parte e estamos a dar também aqui a segurança para que este colaborador, esta pessoa que nos vai ajudar, se sinta também aqui segura na tarefa que vai executar. Passo 4. Acompanhar aqui depois, quando nós já percebeu como é que limpa os vidros, como é que faz as stories, como é que trata o meu cliente, nós estarmos presentes e acompanharmos neste processo. Também sem estar aqui preocupados, agora vou estar a avaliar. Não, no fundo eu estou a formar. Tenho que garantir que aquela pessoa segue o passo a passo da tarefa que eu estou a delegar. Portanto, sem problemas, sem pensar que estamos aqui a controlar, mas é muito importante nós acompanharmos e este acompanhamento também pode muitas vezes não ser só uma vez. Pode ser preciso uma semana, um mês, um ano. Peço desculpa. Qual é que é o problema neste processo todo, como vocês perceberam? Vamos aqui no 4º passo e já temos muitas coisas para nós fazermos. Parece que é um processo muito lento, eu já vou explicar no final o que é que nos leva a não conseguir colocar em prática estes passos. Portanto, neste 4º passo é então eu acompanhar e depois dar um feedback franqueza, dizer o que é que poderiam ter melhorado, pedir à pessoa também, e esta autonomia vamos dando com o tempo, não é? Na primeira vez eu faço metade, a outra pessoa faz a outra metade, a seguir a pessoa já faz tudo e eu fico a observar e posso intervir se ela precisar de ajuda, depois a seguir já faz o processo todo sozinho e só temos a conversa no final. Portanto, tenham realmente aqui um processo e uma estratégia de acompanhamento. Depois, 5º passo, supervisionar. E a supervisão é mesmo muito importante e é um dos passos que nós também passamos, que é, eu sinto tão aliviada de ter ajuda, de delegar, ainda por cima já fiz os passos todos que a Ana disse, não é? Descrevi a tarefa, identifiquei a pessoa, formei, acompanhei. Tá bom, não é? Vai aqui e está tudo certo. Obviamente que é muito importante nós supervisionarmos, não é? Percebermos de tempo a tempo se a tarefa está a ser bem feita. E não é para andarmos todos os dias a controlar, não é? Aqui assim meio malucos a perceber, senão não vamos delegar, não é? Nesta fase já quase delegamos, nós só estamos a supervisionar e esta também pode ser 3 em 3 meses, de ano a ano, 2 em 2 anos, aquilo que fizer sentido, não é? E vocês vão perceber que vão passando, não é? Espaçando o tempo que vocês supervisionam. Por exemplo, nós utilizamos a estratégia do cliente mistério na clínica. Para aqueles mais
mais antigos estão comigo há 15 anos, não é? Não têm clientes mistérios de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, não é? A maior regularidade é para quem entrou agora. Esses mais velhos, de ano a ano pode ser suficiente, 2 em 2 anos. Temos que perceber quando há algum momento, há alguma coisa que me alerta, não é? A taxa de ocupação deles baixou, deixaram de ter tantas primeiras vezes ou de reter tanto o cliente, aí sim nós podemos intervir, não é? Mas vocês vão perceber que este supervisionar vai sendo de forma progressiva. Desta forma, tenho a certeza que vão conseguir delegar de forma eficaz. O que é que acontece? Acontece isso mesmo que está a pensar agora, que é tanta coisa, isto é difícil. Então, quando é que nós decidimos delegar? Quando estamos cansados, quando já não temos tempo e ainda vamos ter que perder tempo a identificar a tarefa, a pessoa, acompanhar, etc, não é? E é isso que não nos leva a sair da roda dos ratos, estamos ali sempre naquele ciclo, porque nos queixamos que não temos tempo, que não identificamos ninguém, mas também não temos esta capacidade de parar, dar 2 passos atrás para conseguir avançar. Eu sei que se eu não estivesse na minha jornada parado para dedicar tempo a isso, não é? E acontece muito quando vem às vezes um novo colaborador e que ele até é muito autónomo e que há assim uma grande vontade de passar estes passos, não é? Porque tira-nos aqui esta responsabilidade e no fundo o tempo, não é? Da tarefa. Mas é muito importante seguirem o passo a passo e posso-vos dizer que é o maior investimento. Outra coisa também importante, não pensarem que vocês são os únicos que conseguem fazer. Eu ainda hoje acho que ninguém limpa vidros como eu lá em casa. Mas a minha Patrícia está lá e limpa muito bem. E quando as pessoas vão lá à casa, não é? A Cristina às vezes vai lá à casa e eu digo, os vidros, e ela, Ana, tão ótimo. Há ali um pormenor ao outro que não está, não é? Portanto, eu não vejo a mesma coisa que os outros veem e neste momento estou aqui a gravar podcast e a Patrícia, a minha fada Patrícia lá em casa, e muito bem está a lavar os vidros. Portanto, está tudo certo, não é? Ela certamente faz da melhor forma e estão bem limpos, não é? Mas é esta crença que nós temos que ninguém faz tão bem como nós. Pode não fazer tão bem do que como nós, mas faz e fica feito, não é? E acredito que depois ao longo do tempo vai passar a fazer melhor do que nós. Espero que vos tenha ajudado a refletir aqui sobre o porquê que não delegam e o passo a passo para delegarem. Experimentem com desafios. Final da semana vão pensar aqui qual é a tarefa que podem então delegar e sigam o passo a passo. Vão perceber que vão ter muito mais leveza no processo, mais certeza, mais confiança e vai correr bem. Depois da reflexão e depois de implementarem, venham aqui colocar nos comentários se correu bem, se correu mal, quais foram os desafios que eu vou ajudar a delegarem de forma eficaz. Temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!